Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma live nessa quinta-feira. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Camila, sou coordenadora da Escola Sorriso e hoje o assunto é um pouquinho mais sério, mas não menos importante das lives. Nós temos hoje como convidada a nossa nutricionista que Oi, entrou. Oi, Cá, Lari, tudo tudo bem? bem? Tudo. Eu vou receber a Larissa. Larissa, Larissa trabalha conosco na escola. Já fizemos até uma live bem importante sobre a nutrição. Larissa vai se apresentar depois um pouquinho. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre protocolos de segurança na educação infantil. Larissa vai explicar o que é esse protocolo, mas enquanto coordenadora e representante da escola, primeiro eu quero agradecer a Larissa de novo Eu que e deixar agradeço. claro a todos os pais que nos contataram durante o dia, que mandaram perguntas, que na verdade aqui é só um bate-papo para a gente trazer um pouquinho do que é esse protocolo, né? E que outras Isso. escolas ou quem tem essa curiosidade também possa vir a somar com essa parte, mas que todas as informações necessárias e importantes estarão disponíveis aos pais, né? Assim que a gente der início nesse processo mesmo de efetivação que já começou, que você vai falar também. Então, Sim. hoje é um bate-papo para você explicar e para os pais entenderem por que toda escola tem que ter esse protocolo. Então, Lari, obrigada de Sim. novo. Boa Eu que noite. agradeço, Cá. Boa noite. Mais uma vez Se agradeço a quiser, oportunidade. nós que agradecemos. Se você quiser se apresentar um pouquinho, fique à Sim. vontade. Eu sou a Larissa, eu sou nutricionista da Escola Sorriso e eu tomei à frente nessa pandemia. Eu participei de um curso pela Cria. Se vocês quiserem, depois a gente marque e vocês seguem o Instagram lá. Uma empresa muito conceituada, é a Quali Food, e eu fiz esse treinamento para que a gente pudesse retomar as aulas aos poucos e ter todos os protocolos de segurança. Até porque quando você comentou, né, do curso com a Ana, na verdade seria uma das pessoas mais indicadas a fazer na escola. Sim, Primeiro por ter já todo esse embasamento, né, da faculdade, da importância, né, desses cuidados, de protocolos, de higiene, de tudo. Então tem essa parte também. sim, E outra que nesse processo online, como você está mais, né, mais fora, né, seria alguém que está pronta para essa entrega o que você vem fazendo. Porque, na sim. verdade, é importante ressaltar que é o que, como você disse, não é só o curso em si, não é só a apostila em si, né? Existe todo um entendimento e um estudo também. Então, eu queria que você partilhasse um pouquinho disso para nós. O curso Certo. chama Protocolo de Segurança, é isso? O que Isso, todo para mundo está reabertura das falando, né? escolas. Protocolo de Sim. segurança para reabertura das escolas. Na verdade, é tudo Então, muito novo para todo mundo, inclusive para mim. No começo do curso, eu participei com várias profissionais de todo o Brasil, várias nutricionistas, e assim, a gente tinha muita dúvida, porque era tudo muito novo para a gente. E a gente começou a entender como é importante a gente fazer esse curso, a gente se aprofundar, para que a gente possa se juntar, assim como a gente começou nosso treinamento ontem com as nossas professoras, auxiliares e colaboradores. E é muito importante que a gente se junte, que eu passe essas informações para vocês, para consequentemente a gente passar para os pais, para os responsáveis, para que a gente faça uma força, uma união, que tudo vai dar certo. São muitos protocolos, são muitas coisas novas, mas dá para a gente seguir. Dá para a gente fazer a risca, tudo bonitinho, porque a gente tem uma cartilha muito grande e todo dia saem novas portarias. O governo solta, a gente vai seguindo, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente consegue sempre se comunicar, as nutricionistas, com as coordenadoras desse curso, e elas vão passando para a gente todas as informações. sim, porque na verdade, quando a gente ouve falar na televisão, né, porque existe protocolo para o hospital, né, existem vários protocolos. Sim, E quando a gente ouve falar, quando o sindicato, na verdade, né, das escolas particulares, ele diz que as escolas particulares, né, claro que não todas, até porque a gente não conhece, não sabe, não uhum. generalizando,
quando ele diz que as escolas estão prontas, é porque esse protocolo está sendo seguido, né? Isso. É importante ter, assim, na verdade não é importante. Hoje em dia é fundamental, né? Eu acho que não existe reabertura da escola, das escolas que não tenham esse protocolo, né? Não existe. São detalhes que são valiosíssimos. E é o que você fala, algumas coisas, né? A gente já sabia que a Sorriso já praticava, sem antes Sim. ser, né? É o básico que as Detalhes. nossas escolas deveriam fazer, né? A gente já sempre Sim, fez. sim. Lari, já que você falou de um desses básicos, o que que você pode citar por esses básicos? Que a gente sempre fazia a lavagem das mãos, sempre fazia o uso de álcool em gel, independente da pandemia. A gente sempre teve o cuidado, porque criança, ela é muito transmissora de doença. Então, a gente sempre teve esse cuidado, esse carinho de ter atenção, de a criança está tendo um espirro diferente, teve uma situação de uma dor de barriga diferente, a gente já tinha uma atenção de dar uma isolada na criança, de ter uma atenção especial com ela, comunicar aos pais. Então, a pandemia está sendo algo diferente para todo mundo? Tá, só que nós da escola, a gente já tinha um protocolo de segurança, a gente já seguia. Então, agora só vai ser intensificado. Assim como nos lugares públicos, as pessoas estão nas portas tirando a temperatura, isso vai intensificar na escola, tudo. E a gente tem que ter uma atenção maior do que os lugares públicos, porque a gente vai estar lidando com crianças. Sim, É essa a sim. preocupação. Quando você fala, né, de protocolo, eu lembro que uma vez eu atendi uma mãe que ela foi conhecer o berçário e ela perguntou da questão do propé, né? Que Sim. não havia necessidade do uso, porque algumas escolas, né, não colocando mérito. Então é o que você falou, etapas nós conosco, né? Até Sim. porque é o que você e a Ana falaram ontem. É a questão da saúde das crianças e a questão da saúde dos funcionários, né? Porque ambos precisam estar bem para poder fazer esse retorno seguro e passar essa Exatamente. segurança para os pais. E só para dar uma geral, porque a gente sabe que vai ter uma reunião específica para isso, Sim. o que o curso aborda? Quais são os temas? Só para a gente ter uma ideia. O curso aborda os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos são os que a gente via antes, era muito comum a gente achar que isso acontecia só no hospital. Só que nesse momento de pandemia, nós vamos ter que aderir a esses EPIs, que são eles a máscara, o escudo facial, as luvas descartáveis, os aventais descartáveis que vão ser usados em algumas ocasiões dentro da escola, como em alguns momentos na preparação dos alimentos, na troca de fralda. São diversos momentos que a gente vai entrar isso nas reuniões. O óculos, que a gente tá. Até conversei com a Ana hoje em relação a isso, que a gente está vendo algumas portarias, se é necessário realmente o óculos. São esses equipamentos de uso individual que a gente não tinha. O nossa etiqueta respiratória, que eu não sei se muitas pessoas sabem o que é isso, que é a forma É como a importante gente você vai. falar. Sim, que é a Sim. forma como nós vamos nos comportar perante, por exemplo, um espirro. Nós estamos num tempo super seco. Essa época do ano a gente tem diversas alergias, rinites, gripes em geral. Então, quando nós formos espirrar, como que nós devemos espirrar normalmente? A gente espirra atim. Isso não é correto nessa pandemia em nenhum lugar. É que a gente não tinha esse hábito. Agora se intensificou. A etiqueta respiratória é sempre fazer no antebraço. Acontecendo isso, fazendo uso da máscara, nós vamos automaticamente, no mesmo momento, tirar a máscara e trocar por uma limpa. Então, são todos esses fatores que a gente acabou discutindo e aprendendo no curso. Que muitas coisas eu realmente não sabia. Em relação ao uso do propé, por exemplo. Vamos ter que aderir ao propé ou então fazer a troca do calçado da criança, dos colaboradores e funcionários na entrada da escola. Fazer um uso apenas dentro do ambiente escolar de um sapato separado. Tudo que vier da rua vai ficar lá do de fora, para que não exista contaminação. Em relação aos insumos recebidos, aos alimentos recebidos, as feiras, os mercados, vai ter toda a higienização desses alimentos antes de chegar na escola. Depois, quando for fazer o alimento, vai ter uma nova higienização. Então, são todas essas etapas que eu tive nesse curso. A aferição da temperatura, termos uma planilha de aferição de temperatura todos os dias para colaboradores e funcionários e crianças, em vários períodos do dia.
essa temperatura vai ser aferida. Nós vamos fazer meio que uma checagem de como se a criança já tem a capacidade de se comunicar. Nós vamos perguntar, tá sentindo alguma coisa? Tá doendo a barriguinha? Vamos observar se ela tá com diarreia. Tudo isso. Sim, o que é importante também, né? E aí, só para você explicar um pouquinho, né, dessa parte toda, algumas pessoas hoje perguntaram o porquê desse nosso treinamento já, ou, né, ou tão cedo ou não. Na verdade, nós estamos a cargo, né, da determinação judicial ou não, se o retorno acontece em setembro ou não acontece, até porque existe uma lei que ele diz de adaptação e de acolhimento. Então, a gente não sabe como vai estar esse processo, e aí você, né, acordada com a Ana, começou essa fase do acolher o funcionário, né, que eu acho que é claro que a gente não vai entrar em todos os detalhes, porque, né, não daria tempo de falar tudo, mas é importante também você ressaltar que a equipe está dividida. Eu queria que você falasse disso um pouquinho. Sim, nós temos, acho que no mundo inteiro, nós temos as pessoas que estão com muito medo, que acabam até desenvolvendo problemas psicológicos por conta disso, natural. E temos pessoas que estão achando que é algo muito comum, que não se preocupam, que é tudo legal, tudo normal. Então, a gente precisa trabalhar muito esse acolhimento, tanto dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, e estendendo isso para as famílias das crianças também. Porque nós estando bem, nós estamos bem, estamos sendo tratadas, cuidadas, a gente vai poder cuidar deles. Porque se está difícil para a gente, nós somos adultos, imagina para eles que são apenas crianças. Então, eles vão vir para a escola com novos medos, novos anseios, e nós vamos estar de portas abertas para acolher essas crianças, para entender o que eles estão sentindo, porque vai ser tudo novo. O nosso sorriso para uma criança é tudo. E aquela máscara, eles não vão conseguir ter o contato, o olho vai dizer, a gente vai conseguir sentir. Entrando nesse novo assunto também, em relação à máscara, nós temos a nossa pediatria, ela diz que as crianças até 2 anos, elas não devem usar máscara. É bom deixar isso bem claro para os pais, que alguns se preocupam muito com isso, né? Ai, meu filho tem que usar máscara, mas até 2 anos a gente pede que não use, porque é até um risco de sufocamento. Então, a gente tem que se preocupar com crianças maiores, e mesmo as maiores, entender a tolerância delas. Ela vai aceitar? Ela vai se sentir confortável com isso? Se não, respeita, ela vai sem a máscara, mas nós vamos estar protegidas. E é isso que importa. Sim, que é o principal, né? Que é o principal. E é o que nós falamos ontem, na verdade, né? Nós temos que estar prontos para acolher. Exato. E aí acho que para acolher, nós temos que ser acolhidos. Não adianta a gente acolher se nós não estamos prontos, né, para acolher, ser acolhido também. Porque para nós que somos toque, que somos contato, que somos afeto, é muito difícil isso não acontecer. Então é o que você brincou até ontem, porque ontem nós falamos com as professoras, né? Ontem nós tivemos treinamento com as professoras e as auxiliares. Né, e com as auxiliares em 2 horários diferentes. E o que nós dissemos ontem, nós aprendemos a sorrir pelo olhar, porque nós não estávamos, né, acostumados. E aí a gente sabe que isso é por segurança deles. Né? Isso não quer dizer que não tenha afeto, não tenha carinho, não tenha cuidado, de forma nenhuma. Sim. Pelo contrário, acho que a gente está priorizando esse momento. E a escola também tem esse cuidado, né? Ao que você está falando, né? Em relação ao uso das máscaras. Então, eu queria que você, a gente está falando disso, e aí alguns pais estão chegando, só para a gente poder explicar que tudo isso vai ser passado para os pais de novo, de forma tranquila, de forma segura, no momento que for. Mas fala um pouquinho de como que os funcionários vão ter esse processo com máscara, como que isso está sendo feito de forma. É importante dizer como que a escola já vai fazer. Sim, os nossos treinamentos, tanto que eles não aconteceram só ontem, não vão acontecer só ontem. Serão vários treinamentos, porque é um processo. Então, a gente vai começou lentamente ontem, soltando as informações, explicando como vai ser, porque também para eles é tudo muito novo. Vem esses questionamentos, assim como os pais. Como eu vou fazer se uma criança vir na minha direção
Não tem como eu falar não. Eu vou abraçar, eu vou acolher. Não tem como. Mas a gente tem que entender que nós temos que ter uma postura diferente nesse momento, para que nós sejamos os exemplos, para que eles venham seguir. A primeira semana vai ser a mais difícil, a mais intensiva? Vai. Mas depois, eles são tão inteligentes, nós temos uma rotina tão maravilhosa na escola, normalmente, que isso vai ser, eles vão tirar de letra. Vai ser muito tranquilo. E aí, os nossos funcionários ontem, por exemplo, alguns estão receosos, normal, outros estão super tranquilos. Por isso que nós vamos fazer esses encontros, foi o que a gente falou. Uma vai estar caindo, eu estou muito mal hoje, nós vamos levantar essa pessoa, vamos conversar, vamos acolher. No outro dia, pode ser eu que não esteja bem. Vamos acolher, vamos conversar. Uma vai estar junto com a outra para se ajudar. E assim a gente vai conseguir, assim como os pais também, as portas vão estar abertas quando as crianças estiverem lá. Olha, não estou me sentindo seguro no dia de hoje, posso conversar. Vai ser tudo ser conversado, tudo ser dialogado, a gente vai chegar no sucesso. Eu tenho certeza. Eu ontem, quando a gente recebeu a equipe, né, que uma parte da equipe a gente não via há mais de 120 dias, 130 dias, e aí você percebe essa ânsia do retorno, claro, né, é o que um professor meu da faculdade falava, que o novo, se ele não te dá frio na barriga, ele não te desafia e não te dá medo, né, e aí cai no comodismo. Então era o que a gente falou mesmo ontem, que a gente não queria que caísse nesse comodismo, e nem pode cair, né, porque é uma situação nova, mas que é uma situação que a gente sabe que não vai ser de hoje para amanhã. E aí alguém me perguntou se é possível, né? Não porque eu sou na sua frente, ou não porque eu coordeno a escola, porque, claro, além de coordenar a escola, eu sou mãe da Pietra também, né? E eu jamais abriria um sentimento de amor de uma mãe. Eu acredito que com toda a segurança que a escola traz, né, eu estou muito tranquila para esse retorno, né? Claro que a gente, óbvio, né, não sabe o que vem, mas eu acho que com muito cuidado, né, isso é necessário. A pediatra dela disse que precisamos voltar à rotina, né, a uma nova rotina. É claro, cheia de cuidados, cheia de atenções. É o que eu te falei, o acolhimento vai ser tudo, porque eu acho que esse acolhimento é fundamental. Então, desde quando ontem lá que você estava, que a gente orientou, quando você coloca no chão um pé colorido para eles pisarem, né? E faz disso um momento lúdico, eu não preciso falar para a criança, não pise nesse lugar. Não. Porque aí as professoras vão explicar que ali é uma brincadeira, e nessa brincadeira existe um respeito, né? Claro, né? De repente não é tão simples quanto a gente fala pelo nosso olhar, mas a gente ainda não conseguiu ver o olhar deles. Então eu acho que isso que vai fazer um diferencial. E aí, falando um pouquinho, quais são as outras etapas que vêm agora nesse treinamento? Ontem foi essa acolhida, né? Ontem foi essa escuta que é tão valiosa e esse colo. E agora, o que vem? As próximas etapas vão ser em relação à entrada, como eu disse, tirar os sapatos, em questão da roupa, o transporte. Como que os nossos colaboradores, os nossos funcionários e as crianças vão ser trazidas para a escola? Tem crianças que podem vir de transporte público, tem funcionário que vem de transporte público, tem funcionário que vem de veículo próprio. Independente da situação, vai ser sempre orientado para que tire a roupa da rua. O próximo passo vão ser esses protocolos da nossa reunião. Assim como os nossos EPIs e a etiqueta respiratória, que nós vamos reforçar isso várias vezes. Porque isso também tem a ver com o hábito, com a rotina. Como a gente falou ontem, a gente pode fazer diversos treinamentos. O que vai valer mesmo vai ser na prática. Nós vamos ter naquela prática lá com as crianças, com o olhar deles, com a atitude deles, nós vamos poder ver como que a gente vai ser a melhor estratégia, como vai ser melhor agir naquele momento, sempre na melhor forma de segurança, mas da melhor forma para não impactá-los também, para que eles entendam. Vão ter vários treinamentos, assim como vão ter para nós, vão ter para eles também. Vai ser uma nova semana de adaptação, nós vamos receber novas crianças. Eles vão receber novos professores, novos funcionários e nós vamos receber novas crianças. Tudo vai ser muito novo. E eu sei que você faz o cuidado, porque a gente, né, já conversa sobre isso diariamente, né, até o zelo em questão da sua avó, que a gente falou. Mas se eu colocar Larissa,
antes desse curso e a Larissa depois desse curso, o que, que a Larissa falaria? A Larissa, antes desse curso, ela ia falar que precisaria usar máscara apenas. Lave as mãos, é o que passa na televisão. Eu não entendeu o quão é importante diversas outras formas de segurança. O quão é importante o acolhimento. Porque a gente pensa muito no mecânico, no automático. Colocar máscara, ir para a rua, chegar em casa, trocar roupa, tomar um banho, colocar tudo para lavar e pronto. Só que tem muita coisa em volta disso. Tem todo o nosso psicológico, a nossa cabeça. E como eu falei para vocês ontem, como você me deu a abertura, eu volto a falar. Eu tenho uma avó de 91 anos, que ela precisa de cuidados especiais, ela tem cuidadoras 24 horas. E graças a Deus, desde que começou a pandemia, tudo tem dado certo. Porque elas têm tomado as medidas de segurança correta. Então, eu acredito muito nisso. Que a gente consegue, sim, se todo mundo fizer a parte. Minha avó é o maior grupo de risco e nada aconteceu. Porque a gente está tomando todos os cuidados. Sim. É o que a gente falou ontem, né? A gente sabe que existe uma doença, um vírus, o que for, né? O nome que for dado. Desconhecido. Desconhecido. Né? Infelizmente, a gente não sabe a profundidade, né? Se realmente é tudo que é falado ou tudo que não é falado. Né? Então, a gente não tem a dimensão desse assunto, porque Sim. É o que a gente fala, nós gostaríamos de ter. É óbvio que quando a gente sai na rua hoje e vê alguém sem máscara, incomoda demais. Demais. Porque são raríssimos momentos que a gente faz essa relação. E aí você percebe, né? Então, é o que você falou. São detalhes pequenos. De repente, a forma como lavar uma mão, né? O cuidado com uma alimentação, né? Que nem você... A gente até colocou outro dia do álcool 70, que também é super importante, já era usado na escola. Sim. Então, que ele faz o papel, né, da limpeza, porque ele também é eficaz. Mas eu acho que o mais importante de tudo, que é o que eu disse ontem também, e nessa conversa nossa, é das pessoas estarem seguras do trabalho, né? Assim, exatamente. É por isso que a gente marcou a live para essa semana, porque, na verdade, antes do pronunciamento, ou que teve ou não, você já estava fazendo o curso, você já vem fazendo esse curso, né? Já vem discutindo isso com a Ana faz muito tempo. E tanto que a escola está pronta, né? A gente brinca, a escola está lá. Se tiver que abrir amanhã. Né, a gente está lá com a parte do álcool, que eu esqueci o nome agora, lá do álcool. A plataforma que a gente pinta. É a plataforma lá, que falam que é totem também, mas é a plataforma. Isso. A questão do tapete, né? Desses cuidados que vocês estão lidando direto, né? E aí a gente ouviu alguns pais, que nem agora a Laís falou um pouquinho, né? A Elô também está falando, né? Que são das pessoas Sim. de estar na rua sem máscara. Infelizmente, a gente não consegue conscientizar todo mundo, né? Sim. Que nem a Cris comentou da Elô, dela sentir, né? Existe um curso de acolhida que também é feito, né? E eu acho que isso cabe à coordenação da escola. Então, quanto coordenação, a responsabilidade, acho que é minha junto com vocês. Sim. Né? De fazer, de entender, de acolher. E é o que a gente falou ontem, né? A gente não sabe o que passa na cabeça deles. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente transmite para eles, né? A gente não sabe o que tem passado na cabeça das crianças. Sim, o que a gente está transmitindo. Porque, na verdade, uma reação nossa, né? Porque, na verdade, não preciso falar. A partir do momento que eu mostro medo, que eu mostro uma inquietação, eu estou falando também. Exatamente. O seu filho te conhece. Ele te conhece pelo seu jeito de respirar. Ele vai perceber que você está diferente. Às vezes você recebe uma ligação, ele já percebe o tom da sua voz, o jeito como você está agindo, as mídias, a televisão. Por isso que entra a importância também de não deixar tanto nessas notícias, porque a criança absorve tudo. É muita morte, é muita notícia ruim, é a realidade, mas a gente tem que poupá-los. Vamos fazer o mundinho deles, é tão lindo o mundo deles. Vamos manter esse mundo deles. Sim. E ontem você teve uma fala sua que foi tão valiosa que depois a gente nem se falou, é que eu fui lá, tem pai chamando. E a gente nem se falou e eu quero comentar hoje. Você falou que a Larissa nutricionista, aquela que pega no pé, que fala que tem que comer,
que É, essa, que essa Larissa, né, por um tempo vai ficar de lado. Explica esse isso. sentimento. Na verdade, a gente abordou muito isso no curso, porque nós, nutricionistas escolares, a gente se preocupa muito com a alimentação das crianças, em introduzir um novo alimento, para que eles venham conhecer novas sensações, para que eles voltem a se alimentar melhor. Porém, neste momento de pandemia, a Larissa nutricionista vai sair um pouco de cena e vai entrar a Larissa acolhedora. A minha maior preocupação nesse momento vai ser a alimentação deles com felicidade, porque eles já vão estar com tanto sofrimento, com tantas dúvidas, tantas coisas diferentes, que aquele momento a gente vai fazer eles se sentirem felizes. Olha, o Joãozinho quer comer o arroz e o feijão, ele vai comer o arroz e feijão. E a gente vai ficar muito feliz, a gente vai agradecer, a gente vai fazer uma festa porque ele comeu arroz e feijão. E a gente não vai introduzir alimentos novos nesse momento, porque não é o momento. O momento agora é acolhimento. Deixa pra gente voltar com a nutrição tradicional novamente, depois que sair a vacina, depois que as coisas voltarem ao eixo. É a melhor coisa. A melhor forma. E aí a gente ficou meio assim no grupo quando aconteceu, abordou esse assunto. Porque a gente fica assim, mas e aí nosso papel de nutricionista? Mas agora todo mundo está se reinventando. A Camila, a coordenadora, ela vai sair de cena nesse momento e ela vai entrar como uma mãezona, assim como todas nós. A Sim, com gente certeza. não vai existir mais essa questão de muita lição. Eu acredito que no primeiro momento vai ser a brincadeira, o envolvimento, né? Para que eles voltem a ter gosto. Até você citou ontem a Pietra, que em alguns momentos ela quer voltar, em alguns momentos ela não quer. Eu acho que isso é geral. Todas as crianças estão perdidas. Tem esse sentimento de, será que a escola me abandonou? Será que ninguém me quer na escola? Ou será que a minha mãe não quer mais me levar? O que acontece? Porque a cabecinha, eles são muito pequenos. A cabeça fica Meus amigos, bagunçada. meus amigos não gostam mais de mim, né? Exatamente. É muito complicado, né? É, tem a Lili tá falando que é uma fase de criar memórias, né? E que nós somos referências. Então, que tipo de memória que nós estamos criando? Na verdade, é muito complexo isso. E até onde você entende que você não pode carregar culpa nenhuma, é difícil também. É difícil. Porque né, que nem você como mãe da sua avó, vamos colocar assim, né? No sentido de dizer, a Sim, gente carrega a culpa. Por que, que a gente não vê? Por que, que nós não estamos lá? E por quê? E são tantos são porquês. vários E aí, porquês. porque aí quando você consegue entender que por esse amor também, né? Eu acho que esse fardo diminui. Né? Sim, Então, se na verdade hoje, claro, ninguém é a favor de uma televisão num tempo maior, né? Nós já falamos até isso algumas vezes aqui. sim, várias A gente lives. sabe, a gente sabe o quanto a televisão não é necessária, não é importante. Mas se naquele dia, né, você sente que teu filho, eu digo isso por mim com experiência e por neuro, que daqui a alguns meses a neuro vem, né? Você começa a Uhum. olhar um ponto clínico também. Se naquele momento para a criança, aqueles 5 minutos a mais de televisão vai fazer a diferença, então é a hora de avaliar, né? Vai ficar na Tudo TV, é o que bem, vai fazer ele feliz. né? Amanhã, de repente, você propõe uma outra atividade, que nem você falou, um brincar, uma Exatamente. socialização, que não seja esses 5 minutos, né? Mas Uhum. eu acho que a vida já está pesada demais para todo mundo para a gente carregar esse sentimento. Porque é o que É. você falou e eu falei, a gente passa para eles. E a Laís, que, né, ela perguntou: existe alguma coisa que nós, pais e mães, podemos fazer para que as professoras e a escola, no geral, também possa se sentir acolhida por nós? Eu acho que só dos Existe, pais já é claro que estarem existe. É. conosco, né? Só Eu dessa acho que troca aqui, ó, a gente já tá segura. eu acho que é o que você está falando e é o que a gente fala, só dos pais estarem conosco nesses mais de 130, 140 dias, porque né, já me perdi também. Eu acho Eu que também isso nem já é um sei. acolhimento. Isso Eu já é a acho que maior isso já é, segurança. né, É de aquela frase que confiança. você confia, você pode ter o seu amigo lá, você sabe que você não pode nem falar com ele por tanto tempo, mas você sabe que ele tá lá. É a mesma coisa. É esse sentimento. A gente está aqui sempre, assim como os pais estão aqui com a gente. E assim vai acontecer quando a escola abrir as portas. Vão ter pais que vão se sentir com medo, e a gente vai respeitar. Vai preferir ficar no online e vão ter pais que vão mandar. Se mandar, a gente vai ficar super feliz. Estão confiando no nosso trabalho, estão confiando na nossa segurança.
e tudo vai dar certo. Assim como a Renata acabou de falar aqui, ó, juntos somos mais fortes. Tudo Sim, vai dar certo. sim, sim. E é o que a gente falou ontem, né, Lari? E sem julgamentos. Porque, na verdade, o que até a gente falou ontem com você, que a gente comentou do Drive, nós respeitamos muito cada família, né? Sim, Teve família que foi no Drive, que liberou esse abraço, né? E esse abraço aconteceu, porque a sim. família liberou, né? De uma forma com receio ali. Teve pai que realmente fez um drive, que não desceu do carro, ou simplesmente teve pais que foram e não levaram os alunos. Sim, Então, eu acho que isso é um respeito. Eu acho que isso a gente tem que respeitar de cada um, né? É o que você falou, né? O que a gente eu tem que acho que fazer, na falta isso no verdade, nosso no brasileiro, né? O respeito pelo outro. sim, sim. Aquele pai que fala, eu vou ficar online, ele tem o mesmo respeito e o mesmo olhar do pai que está enviando para a escola, sem Exatamente. julgamento. Né? Eu acho que Sim, a gente não precisa julgar, né? Foi o que a gente falou ontem com as professoras, né? Sintam-se acolhidas, né? Porque esse mesmo acolher é o acolher daquela criança que vai continuar online e que vai ser acolhida como é hoje. E a sim, gente sabe o tanto que difícil é ser acolhido online por uma tela, mas é o que a gente tenta também, né? sim. Mas o mesmo presencial, né? É o mesmo É a presencial. mesma coisa. Sim. A Eu gente vou vai ter que pedir, evitar o toque de qualquer jeito. sim. Eu vou pedir para você falar uma coisa que eu até comentei com o Douglas ontem, voltando um pouquinho do protocolo de segurança, Sim. que eu recebi no e-mail, né? Eu recebi num e-mail de um hospital que eu comentei com você e acho que poucas pessoas sabem. A aliança. Mudando um Sim. pouquinho desse assunto, fala um pouquinho da aliança nesse processo. Eu conversei muito com as meninas ontem a respeito de adornos. A gente usa muito relógio, aliança, todas casadas a gente tem uma aliança, tem um anel. Mulher usa sempre adorno. Isso é muito sério. Esses adornos, principalmente a aliança, que fica o tempo inteiro na nossa mão, 24 horas, ela acumula muita bactéria. O vírus fica ali por dias. Se a gente não faz a higienização correta, então eu orientei cada uma delas a não ter nenhum adorno. Quando tiver contato com as crianças, não vai ter nenhum adorno, seja relógio, anel, nada, para que não tenha esse risco de ficar aderida à bactéria. Né? E é uma curiosidade para nós, né? Porque na verdade a gente acha que lavou a mão, tá tudo certo, né? Sim. Não, mas não Ó, é. Na verdade, é, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. Tanto que senão a gente não teria que trocar roupa, né? sim, com certeza. E na verdade, na hora de higienizar a mão, ela tá aqui, né? Ou seja, o anel no dedo que tiver. Tem toda a Voltando, já que forma a gente. correta de higienizar as mãos, né? Todo o processo Sim. certinho. Como que a gente vai higienizar com o relógio aqui, por exemplo? Não dá. No final da live, eu vou pedir para você fazer o processo. Olha o que a gente está falando, tá vendo? A Laís perguntou o que é se sentir acolhido, né? E aí, quando Uhum. você ouve, ó, que é a escola mais linda do mundo, né? A Ioiô, a mamãe e o papai são gratos por esse amor deles. Isso é um acolhimento, né? Esse é um Ou acolhimento. quando você coloca, a Lorena foi no Drive, né? Que a Lorena amou ir no Drive e vê. Eu acho que essa forma a gente mostra que está no caminho No certo, caminho certo. né? Essa É forma é importante. gratificante. Sim. Conta que nós teremos máscaras personalizadas. Fala um pouquinho das máscaras. Sim, teremos máscaras personalizadas, divididas por cores, que serão trocadas a cada 2 horas. Ainda não sabemos, a gente até brincou se vai tocar uma sirene, se vai tocar uma música, para que todas as funcionárias façam a troca dessa máscara. Porque dessa forma, tendo as cores, fica muito mais dinâmico, lúdico e fácil para todo mundo. Porque se cada Sim, funcionário tiver que ficar olhando no relógio, prestando atenção, fica muito difícil na rotina, com as crianças a gente perde noção de horário. E com as cores e com esse toque aí que a gente vai decidir ainda, vai ficar mais legal e mais fácil. Mais é. atento. E aí a gente falou dos brinquedos também um pouquinho, né? Que é o que você falou da importância de selecionar os brinquedos. E aí acho que você podia dar uma dica para os pais que estão em casa, né? Em relação aos brinquedos. Sim, vou deixar você falar. Sim, a gente, no primeiro momento, a gente vai proibir que as crianças tragam brinquedos de casa. Não vai existir o dia do brinquedo, por conta da contaminação. E na nossa escola também. Não vai ter os brinquedos, o acesso ao brinquedo, a massinha de modelar, porque isso tem muito contato com as mãos e nesse momento não vai existir.
Assim como a gente tem que tomar muito cuidado em casa, lógico que cada criança tem o seu brinquedo em casa, então acaba sendo mais fácil, mas mesmo assim é muito importante que seja feita a higienização, de preferência, se for possível, uma vez por dia. Com álcool Sim. 70 e uma vez por semana que seja lavado com detergente, a forma de secar naturalmente, depois seja passado o álcool 70 e seja guardado num recipiente fechado. Que é o que você falou até em relação à conservação da máscara, né? Porque ela tá limpa. Mas se eu pego ela e jogo na minha bolsa no meio de tudo, já tá tudo errado, né? Sim, então, temos esse processo também no nosso treinamento, que nós vamos ter uma embalagem só para as nossas máscaras limpas e uma embalagem só para as nossas máscaras sujas. Que automaticamente, quando a gente chegar na nossa residência, vão ser higienizadas, porque nós vamos dar máscaras para mais dias, não vai ser só para um dia. Então, quanto a isso, as mães podem ficar tranquilas. Ó, aqui a Naná perguntou se as crianças também vão ter que usar várias máscaras por dia. Aí entra no que eu tinha falado. Tem muitas crianças que não vão conseguir usar. Ainda. A gente não sabe isso. Isso, na verdade, não vai entrar. Não vamos ter cores para as crianças. A gente não vai obrigar nem exigir isso delas. Isso vai de cada uma. Quem já se adaptou e quiser fazer o uso, não teria problema. Quem não quiser também. Até porque a gente não sabe ainda, não foi definido. Por isso que a gente falou da reunião com os pais. O período que a escola vem nessa primeira quinzena para ser liberada, né? Então, a gente vai ter que aguardar essa informação para poder ter essa fala mais concreta. A Maiara, que é sua parceira de profissão, né? Que é mãe da Elô, ela também tá começando uma introdução alimentar tão linda com a Elô. Eu tenho acompanhado, acho muito legal, sabe? É o que você fala da apresentação no prato, né? A forma como ela trabalha, assim, acho que foi hoje também que ela postou, né? Da apresentação do almoço, foi bem legal. Parabéns, Maiara. Mando. Aí ela colocou que ela e o Jonas estão seguros, né, em deixar a Elô com a escola, com a equipe. Então eu acho que é isso que motiva bastante. Lari, vamos ensinar a lavar a mão? Sim. Então, como que a gente lava a mão normalmente? Rapidinho. Chega em casa, acabou, lavei a mão. Só que o processo não é assim. Primeiro a gente umedece as mãos, passa o nosso sabonete com as mãos umedecidas, e aí começa todo o processo de esfregar. Nós temos que esfregar no meio dos dedos, os polegares, as unhas, antebraço, se possível, até aqui, se for possível. Igual o hospital, quando vai fazer uma cirurgia, vai ser assim. E a gente tem mais uma coisa boa nesse momento. A gente vai estar no calor. O que criança adora? Água. Então, vai ser um momento de descontração, de alegria, muito treinamento com elas sobre a lavagem das mãos. E vamos ter o treinamento com as nossas funcionárias também. Temos também a opção com a tinta, que eu até comentei, para a gente fazer com as crianças, para que elas façam esse processo e a gente veja onde não pegou a tinta, é onde elas estão esfregando errado. Então, tem vários processos lúdicos legais para a gente fazer com elas. Que aí, na verdade, entra até a dica com os pais em casa, né? Até para esse retorno às aulas, porque às vezes é tão mecânico, que nem agora, né? Algumas pessoas começaram a sair, né? Que nem de repente para um almoço fora. É o que a gente falou, vai muito de cada família e a gente tem que respeitar, né? Sim, eu acho que se um lugar ele tem as normas de segurança e meu coração tá tranquilo para sair ou para viajar ou para, de repente, não sei, passar uma tarde num parque, né? Que tem alguns parques que já estão liberados. Às vezes a gente se pega muito no álcool gel. E a gente esquece que o modo mais fácil ainda é a água e o sabão. Exatamente. Sim. Mesmo porque não tem condição você estar muito tempo trabalhando em algum lugar e você ficar o tempo inteiro com álcool em gel. A pele da sua mão não aguenta, né? É muito atrito ali. E aquela coisa começa a grudar, né? Então, é o que a gente falou na escola. Começa a descamar. E é o que a gente falou na escola ontem, né? Usar bastante a lavar, até porque ela é muito melhor do que o álcool, porque o álcool vai retendo também. É um conjunto das duas. Sim. E essa dica que você deu para os pais é legal, né? E eu cheguei a fazer aqui em casa, porque você ensina a lavar. E aí você percebe que aqui entre os dedos, eles não têm isso ainda.
Não. E aí a tinta não vem, né? A tinta acaba não A vindo. tinta não vai. E aí que pega também os adornos, né? Se a gente tiver com o anel, a gente percebe quanto não pega. Sim. E é uma coisa tão pequena, tão boba, né? Tão bobo. Como, outra coisa importante, Lari, para quem está em casa também. Vamos dicas para quem está em casa. Sim. Garrafinhas de água, né? Às vezes eu Sim. estou em casa, tenho aquela garrafinha, não estou dizendo nem na escola, estou dizendo em casa. Tá. Eu tenho aquela garrafinha que não tem proteção. Explica o quanto ela não é confiável. Ela tá em contato com todo o ar. Às vezes a gente pode até, aqui dar o exemplo da minha, pegar por aqui, já contaminou, porque a tampa não tem tampa. A gente tá falando daquelas que vendem, que tem até um biquinho, que às vezes não tem a tampa, né? São diversos modelos que tem. Isso é um problema. E a criança bebeu, ficou ali, a saliva, a bactéria, pode vir uma outra criança, porque criança mexe, criança que é curiosa, quer pegar, é normal. Vai lá, pega a garrafinha do amigo, coçou o nariz. A gente já transmitiu alguma coisa aí. Então, esse cuidado em casa. Os pais têm que ter o cuidado de ter uma garrafinha específica. Se não quer fazer a compra de uma garrafa mais legal, enfim, usa essa daqui que eu estou usando, por exemplo. Ela tem uma tampa. Se a mãe e o pai fizerem, os responsáveis, fizerem o fechamento correto, pode ser essa garrafinha mesmo, não tem problema. O importante é não ficar aberta e não ficar exposta a bactérias. Não fazendo propaganda, porque a gente não ganha para fazer propaganda, né? Ninguém tá me patrocinando. Não. E é o que você falou, a Bonafonte também, né? Porque a Bonafonte, esses dias nas Americanas, estava R$ 1, modo de dizer, sim. de personagens. Você fechou, acabou o problema. Tem várias. Tem desde as mais caras até as mais baratas. E ela não fica exposta. É o melhor. Mais algum recado? A gente falou que não ia dar. Nós falamos que não ia dar nem meia hora, falta pouquinho para contar. Esse assunto, ele rende, né? Sim. São muitas dúvidas. Eu acho que a gente pode abrir para que as mães mandem para vocês os questionamentos, as dúvidas, para que a gente possa aprofundar no dia da reunião presencial, para que seja esclarecido da melhor forma possível. Sim. Presencial não, Lari, é Zoom. Sim, Zoom. Eu não sei a forma como vocês vão fazer com eles, mas Zoom. Presencial, assim, vocês conversando cara a cara. Cada um responde o seu ponto de vista. Eu acho que é a melhor forma. Eles vão anotando, vão pedindo E aí pode me mandar também. A gente vai fazer os treinamentos, a gente vai anotando e deixando tudo certinho para quando fizer. Sim. Eu quero mais uma vez te agradecer, né, de verdade, pela responsabilidade, pelo empenho, pela determinação. É o que eu disse ontem para você. Não porque eu sou Sorriso ou estou no Sorriso, mas meu coração está muito tranquilo para voltar, né? Eu acho que a minha saúde mental é lá, né? Meu momento é lá. Eu acho que meu momento de casa já saturou, mas a gente tem que respeitar, existe uma hierarquia que a gente tem que respeitar. E obrigada pela responsabilidade, pelo carinho, pela determinação que você tá, acho que essa entrega, né? A gente sabe que, claro, tem o seu nome, né? Tem o seu carimbo ali, mas eu acho que quando você ontem falou que libera da alimentação, eu acho que não é questão da alimentação, é o que você falou, vai além da Larissa, né? Da Larissa, nutricionista, porque a gente tem esse olhar, a gente tem essa preocupação com as crianças, né? Sim. A Ju vem provavelmente semana que vem para um bate-papo de live, né? Para a gente poder falar também dos cuidados dessa parte com a máscara. Então, eu acho que é o que a gente brinca, a live tem função de interter, porque é o que a gente quer trazer para os pais, mas também tem um momento sério para a gente trazer informação. Com certeza. E eu não que agradeço, Ká, de coração, toda a oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu entrei de cabeça, foi novo para mim no começo, porque eu não entendia que era a função da nutricionista assumir esse papel. E quando eu entendi, eu entendi que eu tenho que tomar essa postura. Se eu tomar essa postura, eu vou conseguir auxiliar todo mundo. Então eu me coloco no lugar de transmissora de todas as informações, mas não melhor do que ninguém, porque todo mundo está aqui para se somar, para se ajudar, e juntas a gente vai crescer e vai vencer essa pandemia, esse vírus que é tão silencioso, mas nós somos mais fortes do que ele. Isso daí eu não tenho dúvida. Isso daí, eu falo que isso daí é de coração. A gente tem isso mesmo, né? As meninas que estão na live, as professoras também que estão por essa entrega, né? Sim. As auxiliares que estiveram lá ontem, né? Todo mundo. Michael que voltou todo cheio de garra, todo empolgado. A tia Romilda também.
né? Meire, que a gente não precisa nem Dona tocar, Meire, vovó Meire. que já acho que já higienizou os brinquedos umas 120 Umas 1000 vezes. vezes. Desde que eu fui lá em maio, abril, ela já estava lá higienizando os brinquedos. Então, empenho e vontade não falta. É, e eu acho que aí vale a Ana de novo, né? Que a gente tem tanto falado dela, Sim. por todo esse suporte, porque não é fácil. Você. É o que ela falou ontem, e aí é legal, né? A gente fala que a gente tem falado e tem se emocionado muito, porque é um período difícil para todo mundo, mas ela é o alicerce da escola, né? Sim. Então, ter essa preocupação com saber que não é ela, né? E como você disse ontem, uma das únicas escolas que a gente não precisava compartilhar com os pais, mas que com muito orgulho continua com o mesmo número de funcionários. Exatamente. Se a gente parar para andar por aí, tá cheio de escola que fechou as portas. É. E claro, né, com os pais que estão conosco desde o começo, que entendem essa importância e acho que é fundamental, é isso. A gente tem que agradecer. Agradecer todo mundo. Imensamente. E acho que a Ana tem que aparecer mais aqui. Ah, vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio. A Ana aparece aqui. Ana vem, daqui a pouco ela mata a gente, ó. Ela nem falou um oizinho aqui, ó. Ela deve estar escondida aí. Eu acho que ela tem que vir para a live também. Eu acho. E agradecer aos pais. E eu vou soltar um pinguinho só, mas dizer que segunda tem aniversário da Moca. Olha, meu amigo César não tinha entrado. Oi, pai, eu sinto falta. Se fosse o Douglas da Kombi, ele já tava, viu, Lari? Ele já tinha entrado na live fazia tempo, viu? E olha lá, a Ana tá mandando coração, a Ana tinha que estar na live junto. E dizer que segunda a gente vem com alguma surpresa, porque a Moca faz aniversário. Eu não sabia. Só vou dizer isso, não vou dizer mais nada, aguarde. Eu tô ansiosa. Olha lá, ó, pai de aluno dizendo não me compromete, tá vendo? Mas vai ter live também, ajuda o Moca Belo, sempre acompanha a gente do Instagram. Legal. E aí a escola, em parceria com ela em parceria com a escola, na verdade, vai fazer live com o Douglas também. Então, segunda-feira, pelo Moca Belo, também tem live do Douglas, vai ser bem legal. Lari, legal. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os pais. Olha lá, hashtag Ana na live, é a próxima. É a próxima. E é o que você falou, que os pais mandem as perguntas, que os pais mandem as dúvidas, e eles podem ter a certeza que a acolhida não vai faltar. Não vai faltar. Obrigada por tudo, gente. Obrigada pela atenção, pela paciência. Obrigada. E pelo carinho. E segunda a gente faz uma selfie na escola e posta para os pais. Combinado. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.